da vida desta família. Cumprimento os amados irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu creio que vocês já ouviram, devem ter ouvido, provavelmente, a letra desse louvor que eu vou citar agora. Pela fé, posso clamar. Pela fé, posso enxergar. Pela fé, posso tocar. Pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo, para sempre tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso viver. Pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo, para sempre tenho a luz em mim. Essa é a letra de um louvor, se não me engano, do cantor André Valadão, na qual se repetem várias vezes as palavras pela fé. Pela fé. E essas palavras, elas se repetem também em um capítulo muito famoso da Palavra de Deus, no qual nós vamos começar a meditar hoje. Quem sabe que capítulo é esse? Hebreus, capítulo 11. Por favor, abra a Palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 11. Obrigado, irmão Israel. Deus te abençoe. Hebreus capítulo 11, irmãos, é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Isso porque ao longo de todo o capítulo, o autor, que nós não sabemos quem foi, o autor pelo menos humano, sabemos que foi inspirado por Deus, mas não sabemos qual homem ou a mulher que escreveu Hebreus 11. E como eu venho dizendo, ao longo de todo esse capítulo, ele vem citando exemplos de servos de Deus, especialmente no Antigo Testamento, que usaram a sua fé para fazer coisas extraordinárias. O autor de Hebreus vai citar, por exemplo, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés e muitos outros. Por isso o capítulo ele é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Se Deus quiser, ao longo das semanas nós queremos ver estes exemplos e nos inspirar com estes exemplos de confiança em Deus. Vivemos dias difíceis, dias de guerra, dias de luta e também de muita incredulidade. Por isso precisamos aprender, ser influenciados pelos heróis do passado, pelos crentes do passado. Porém, irmãos, antes de citar o primeiro exemplo de fé, o autor de Hebreus 11 define a fé. Se eu perguntasse quem aqui tem fé, creio que muitos levantariam a mão dizendo, eu tenho. Mas o que é a fé? Como você definiria essa palavra? Como você definiria essa característica tão importante, essa virtude tão importante que é a confiança em Deus? É justamente sobre isso que nós iremos meditar hoje. Então, somente no verso de número 1, ele vai responder a pergunta: o que a fé é? O que a fé é? Em primeiro lugar, aqui nós vemos que a fé é a certeza de coisas que ainda não recebemos. A fé é a certeza de coisas que nós ainda não temos. De coisas que ainda não aconteceram conosco. Olha que interessante. Primeira parte do verso 11, ou verso 1, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam.
Quem aqui já teve a certeza de que algo ia acontecer antes mesmo que acontecesse? Quem aqui já teve a sensação de que algo ia ocorrer antes mesmo de acontecer? Alguém já teve esse sentimento, essa certeza, essa convicção? Ainda estava no futuro, ainda não tinha acontecido, mas dentro de você havia algo que já te tranquilizava, que já te dava a convicção, a certeza de que aquilo que você estava esperando ia acontecer, ia ocorrer. Várias vezes, irmãos, eu já tive esse sentimento. Às vezes nós oramos e no nosso coração existe dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que não? Mas às vezes nós estamos orando e nós já temos o sentimento, nós já temos a certeza, não é um desejo, a certeza de que Deus vai conceder aquilo que nós estamos pedindo. Alguns dias atrás eu li acerca da história de um pastor que depois que o culto terminou foi para a sua sala, para o seu gabinete, e um casal bateu na porta e pediu ao pastor que orasse pela criança, pelo filho deles, que estava muito doente naquele momento. O pastor decidiu então fazer isso. Mas ele conta que, enquanto ele estava orando, ele já tinha dentro dele a certeza de que Deus ia fazer aquilo que ele estava pedindo. Ele já tinha dentro dele aquela sensação de que Deus ia fazer aquilo que ele estava pedindo ao Senhor. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Deus curou aquela criança da enfermidade que ela tinha. Então, primeiro Deus colocou no coração dele o desejo. E depois Deus realizou aquilo. Então, é mais ou menos isso que a primeira parte de Hebreus 11:1 está dizendo. Precisamos entender isso. Precisamos entender que a fé é a certeza, é a sensação firme de que Deus vai fazer algo que Ele prometeu que vai fazer, ou que nós estamos esperando que aconteça. Então aqui nós vemos que fé não é apenas um desejo. Às vezes nós temos um desejo de que algo ocorra, né? Nós temos um desejo, nós pedimos a Deus um desejo. Isso é fé? Não. Isso é só um desejo. Pelo que esse versículo está dizendo, fé não é um desejo, fé não é uma vontade, fé não é uma esperança, não. É muito mais do que isso. Fé é uma certeza. É uma certeza de que algo que nós não recebemos ainda nos será dado. Nós iremos receber algo que nós estamos esperando. Inclusive, essa palavra certeza, aqui no verso 1, da primeira parte do verso 1, ela é no grego hipostasis. Essa palavra ela é usada pelo famoso filósofo Aristóteles para falar de algo real, de algo que existia de verdade, não era algo imaginário, era algo concreto, era uma substância. Então, olha que interessante. O que o autor de Hebreus está dizendo é que a fé é uma substância, é uma realidade de algo dentro de mim e dentro de você. Não é algo que nós forçamos, entenda isso. Às vezes nós forçamos a nossa fé. Eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar. Não, isso não é fé. Outras vezes nós fingimos que temos fé. Mas a fé é uma realidade. A fé é uma certeza. A fé é uma substância. Às vezes nós falamos que temos fé, mas dentro de nós a fé não existe. Então o que é fé? Fé é uma certeza em forma de sensação, que é produzida dentro de nós, mas que não é só nossa. É algo que Deus coloca dentro de nós. É como se antes de fazer algo no mundo, no universo físico, primeiro Deus nos desse um gostinho daquilo.
É como se primeiro Deus nos desse uma primeira parte, uma entrada daquilo que Ele vai fazer no mundo físico. Primeiro Ele coloca dentro de nós. O exemplo bíblico, muito claro, no qual nós encontramos essa verdade, é quando o povo de Israel está diante do Rio Jordão. E Deus diz para Josué que quando os sacerdotes colocarem os pés na água, o rio vai se abrir. O que Josué faz? Ele escutou a palavra de Deus e agora ele vai transmitir a palavra de Deus para o povo. E aí ele diz o seguinte: escute as palavras de Josué. Ele diz: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Irmão, Josué não chega para o povo de Israel e diz: olha, façam figa, porque Deus disse que as águas vão se abrir, e talvez elas se abram. É bem possível que o rio se abra. Não, isso não são palavras de quem tem fé. Josué tinha certeza do que Deus havia dito. Então ele chega para o povo e diz: porque há de acontecer. Ele ainda não havia recebido o milagre, mas ele tinha certeza do milagre que Deus havia prometido. Então havia dentro de Josué o quê? Uma substância. Havia dentro de Josué uma realidade. E como é que a Bíblia chama essa realidade? Certeza. Ele diz: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes pousem na água, elas serão cortadas e se amontoarão. Josué não tem dúvida, Josué tem certeza. E isso é fé, é certeza. É uma certeza que Deus coloca dentro do nosso coração. Quer ouvir um outro exemplo? Mateus 21 e 22, falando sobre oração, Jesus diz: e quando orardes, recebereis, crendo. Ou em outras palavras, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que é que vem antes de receber? Crer. Jesus não disse: tudo que orardes, recebereis. Porque muitas vezes nós oramos, mas nós oramos sem fé. Jesus disse: tudo o que pedirdes, crendo, com certeza, recebereis. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que ainda não recebemos. Nós ainda não recebemos, mas dentro de nós existe um sentimento, existe uma sensação, existe uma certeza de que Deus vai dar aquilo que estamos pedindo. E quando essa certeza vem, já pode contar com o milagre, porque é só questão de tempo para ele chegar. Ele vai chegar. Se houver certeza no coração, ele vai chegar. Essa é a primeira definição de fé que nós encontramos aqui em Hebreus 11 e 1. A fé é a certeza de coisas que ainda não recebemos. Não precisamos receber para acreditar. Se nós tivermos fé, se nós tivermos a certeza, nós acreditaremos. Mas existe uma segunda definição aqui, irmãos. A fé é a convicção de fatos que ainda não vimos. A fé é a convicção de fatos que ainda não vemos. Nós encontramos isso na segunda parte do versículo. Lê comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se
espera. A convicção de fatos que não se vê. É coisa de doido. Como é que você vai ter convicção de algo que você ainda não viu? Por exemplo, se eu perguntasse aqui, quem já viu um anjo? Quantos levantariam as mãos? Quem aqui já viu um anjo? Alguns levantariam as mãos. Mas se eu perguntasse, quem aqui acredita em anjo? Quantos levantariam as mãos? Todos. Isso é fé. É acreditar no que nós ainda não vimos. É acreditar em algo, mesmo que nós não estejamos vendo aquilo. É a mesma coisa em relação ao céu. Se eu perguntasse quem aqui já foi ao céu, tirando a pastora Nadir e vários outros irmãos, né, que afirmam que já foram ao céu e ao inferno, falta só ter a carteirinha, porque tem uns que dizem que já foram 15 vezes, 20 vezes, nem paga mais para entrar. É sócio. Fora esses irmãos que dizem que já foram ao inferno e ao céu, creio que ninguém aqui foi ainda. Mas quem aqui acredita que o céu existe? Quem aqui acredita que o céu é real? Quem aqui acredita que quando morrer vai para lá? Glória a Deus. Isso é fé. Fé é a convicção, uma convicção interna. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. De que algo é fato. Algo é fato. Não é dúvida. Não é talvez, não é provavelmente. É fato, é real. Mesmo que nós não tenhamos visto ainda. Então sabe o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que não existe apenas aquilo que nós conseguimos ver. Existem coisas que nós não conseguimos enxergar, mas elas são reais. Elas são tão reais quanto aquilo que nós conseguimos ver. O problema é que muitas vezes nós queremos ser crentes duvidando do que nós não vemos. Teve até um personagem que ficou famoso na Bíblia porque só queria acreditar naquilo que ele via. Que personagem foi esse? Tomé. Os discípulos chegaram para ele e disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. O que Tomé deveria ter feito? Aleluia! Eu sabia que ele estava vivo. Eu não vi, mas eu tenho fé, convicção de que o que vocês estão dizendo é verdade. Mas não foi isso que Tomé fez. Pelo contrário, vocês lembram as palavras dele? Ele disse: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e foi mais, e ali não puser o dedo, se eu não pegar, se eu não tocar, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Vocês podem dizer o que quiserem, pode dar testemunho lá na frente, pode dizer que o milagre aconteceu, porque eu não creio em milagre, eu só acredito no que eu vejo. Aí Jesus aparece para Tomé e diz: vem cá, Tomé, chega aqui, põe a tua mão aqui no meu lado, toca aqui na minha ferida. Aí Tomé diz: ah, Senhor meu e Deus meu. Aí vem o carão de Jesus: aí agora você acredita? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Não é feliz quem acredita depois de ver, não. Jesus diz que feliz é quem nunca viu, mas mesmo assim acredita. Pois não. Isso.
Não, Tomé não errou em tudo. O Tiago está perguntando se o que é melhor, se Tomé tivesse mentido, né? Ou não, porque ele foi sincero. E a sinceridade, ela é elogiada por Jesus. O que ele não elogia é a incredulidade de Tomé. Não é o fato de Tomé ter sido sincero. É o fato de ele achar que ele estava certo, pensando daquela forma. Então ele não acreditava e ele achava que estava certo. Entendeu? Não é porque ele se humilhou, eu não estou conseguindo acreditar. Não, ele desafiou. Ele defende a incredulidade, ele desafia. Ah, vocês estão dizendo aí, mas eu só acredito se eu vir. Se eu olhar, se eu perceber, e se eu tocar ainda. É ousado na incredulidade dele, né? Por isso que às vezes repreende. Porque às vezes, irmãos, nós ouvimos o testemunho de alguém, nós ouvimos a experiência de alguém, e a nossa primeira atitude é dizer, não, só se acontecer comigo, né? Eu não acredito, só acredito vendo. Aí Jesus chega para ele, mostra, e aí ele acredita. Mas Jesus repreende. Você acredita porque está vendo? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que é o nosso caso. Nós não vimos Jesus ressuscitado ainda. Mas nós estamos aqui, estamos servindo a Ele, seguindo a Ele. Então Jesus nos chama de bem-aventurados. Então, irmãos, não é que a fé seja cega. Alguns dizem, a fé é cega. Pelo contrário. A fé enxerga melhor do que os olhos naturais. Sabe por quê? Porque a fé enxerga o que os olhos naturais não enxergam. Por isso que o crente às vezes é chamado de doido. Ah, o crente é maluco, o crente é doido. No carnaval, o crente não vai para a festa, o crente não se embriaga, o crente não vai usar drogas. Dia de domingo, o crente vai para a igreja. E aí o crente é doido, porque ele está adorando o que ele não vê. Mas, irmãos, a fé, ela não é cega. Ela enxerga melhor do que quem vê apenas com os olhos naturais. Porque nós vemos o que os outros não conseguem ver. Por quê? Porque nós temos fé. E o que é a fé? Fé é a convicção de fatos que não vimos ainda. E tem um exemplo muito claro aqui no verso 3. Nós vamos meditar no verso 3 em outro momento. Mas eu queria ler para você esse exemplo. Olha Hebreus 11 e 3. Pela fé. É a expressão que se repete várias vezes em Hebreus 11. Pela fé, pela fé, pela fé. Mais do que na música do André Valadão. Verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que nós vemos, veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou. Deus que não aparece, criou o que aparece. E como é que nós entendemos isso? É porque nós estávamos lá. No dia que Deus criou tudo, a gente viu Deus criando, né? Não. Porque mesmo sem ver, nós acreditamos. Nós temos fé naquilo que nós não conseguimos ver. Mas aqui nós vemos o que significa ser crente. Aqui nós vemos o que significa ter fé. Fé não é acreditar em algo depois de ter recebido esse algo. Fé é a certeza de coisas que nós ainda não recebemos. Fé não é acreditar em algo depois de ver esse algo. Fé é acreditar mesmo sem ter visto. É como disse um cristão chamado Oswald Sanders. A fé permite à alma que crê. Olha que interessante. Tratar o futuro como se fosse o presente e o invisível como se fosse o visível. Isso é ter fé. É tratar o futuro como se já estivesse aqui, ó.
no presente. A minha certeza é tão grande, mas tão grande, que é como se eu já estivesse vivendo o que a palavra de Deus diz que vai acontecer. É tratar o invisível como se eu estivesse vendo, como se fosse visível, palpável para mim e para você. Será que é assim que temos agido? Vamos fazer uma avaliação da nossa vida. Vamos fazer uma avaliação do nosso coração. É assim que nós temos vivido, como Hebreus 11:1 nos ensina. É com esse tipo de confiança, é com esse tipo de certeza, é com esse tipo de fé. Jesus falou sobre dois tipos de discípulos: o incrédulo e o crente. Ele disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. E é isso que ele quer que nós sejamos hoje. Não sejamos incrédulos. Muitas vezes nós vivemos como incrédulos, sem acreditar no que a Bíblia está dizendo, sem acreditar nas promessas de Deus, sem acreditar em vidas sendo transformadas. Nós vemos vidas sendo transformadas e nós não acreditamos. Às vezes nós oramos por uma transformação e nós não vemos a transformação pela fé. Talvez até oramos sem fé, sem acreditar que aquela pessoa pode mudar, que aquela pessoa pode se converter. Isso não agrada a Deus. Não foi assim que os antigos viveram. Abraão, Isaac e Jacó tiveram as suas falhas, mas eles decidiram confiar no Senhor. E é o que nós devemos fazer. Essa noite nós vimos duas definições de fé. Fé é certeza de coisas que ainda não recebemos. Você tem certeza de coisas que você ainda não recebeu? Você tem convicção de que vai recebê-las? Fé é a convicção de fatos que ainda não vimos. Que possamos continuar acreditando na palavra de Deus, naquilo que Ele nos promete, naquilo que Ele preparou para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que tivemos, Pai, de nos reunirmos para podermos meditar em Tua palavra, para podermos Te adorar, para podermos Te buscar em oração, Senhor. Pai, nós não Te vemos, nós não conseguimos ver o Senhor com os nossos olhos carnais. Nós imaginamos quando estamos com os olhos fechados, mas não Te vemos, Senhor, fisicamente. Mas, Pai, dentro de nós existe fé. Dentro de nós existe uma certeza, Senhor, de que Tu estás nos ouvindo. Tu estás a nos ouvir agora, Pai. Por isso as nossas orações não são em vão. Como muitas vezes o nosso próprio coração quer dizer, Pai, que nós estamos fazendo algo em vão. Ou o inimigo sussurra no nosso ouvido: para com isso, não está tendo efeito nenhum, não vai ter resultado nenhum, Pai. Oh, mas o Teu Espírito Santo coloca dentro do nosso coração uma realidade, Pai, uma substância, um sentimento, uma sensação de que vai acontecer aquilo que nós estamos esperando no Senhor que aconteça. Pai, aumenta a nossa fé, enche o nosso coração de fé mais e mais, Senhor. Desperta-nos mais e mais para Te buscar, para Te servir, para Te obedecer. Neste momento nós aproveitamos, Senhor, para pedir pelos enfermos, aproveitamos para pedir pelo nosso irmão Marco, que o Senhor continue, Pai, trabalhando na vida dele. Traga o Senhor de volta para casa para Te servir, para o seio da sua família, Pai. Oramos pelo irmão Pichadar, que o Senhor abençoe, que ele fique melhor cada dia mais. Pai, os irmãos que estão sofrendo de uma forma ou de outra, que o Senhor os abençoe. Pai, oramos, como foi dito aqui também, pelos países que estão em guerra. Pai, faz cessar a guerra, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem poder para isso. Nós cremos, Pai, que através da oração a guerra pode acabar, Senhor. Esta guerra pode acabar. E é isso que nós pedimos que o Senhor faça, Deus. Nós oramos também, Senhor, neste momento pelos missionários,
Por aqueles que estão, Senhor, em outros estados, em outros países, Senhor. Aqueles que estão distantes da sua igreja, muitas vezes, Senhor, dos seus conhecidos. Estão aí pelo mundo, Pai, correndo perigo, risco de vida, para pregar a tua palavra. Senhor, nós não podemos nos esquecer deles, Pai. Fortalece mais e mais os missionários. E que nós sejamos missionários aqui, Senhor, orando por eles, contribuindo e pregando, Pai, em todas as oportunidades que tivermos. Aproveitamos para orar pelo aniversário da igreja, que vai ter esse assunto, Pai, como tema, e de pregar aqui, ali e além. Que a tua igreja seja uma igreja missionária, uma igreja formada por pregadores do Evangelho. Estejamos pregando para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, na internet, seja lá onde for, Pai, vem nos usar e nos abençoar mais e mais. Muito obrigado. Contempla neste momento o pedido, a necessidade que há no coração de cada um, Pai. Que não sejamos que nem Tomé, mas que sejamos que nem Josué, Senhor. Que possamos ouvir a tua palavra e acreditar na tua palavra. E assim os milagres, Senhor, irão ocorrer em nós e através de nós. Muito obrigado. Nos abençoa mais e mais. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Já quero encerrar este culto. Depois de tantas orações feitas, louvores entoados, meditação na palavra. Eu quero encerrar desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós, e que Ele aumente em nosso coração mais e mais aquilo que tanto agrada, que é a fé nele, na sua palavra e no seu poder. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã tem ciclo de oração e quinta-feira tem culto da palavra. Que Deus abençoe a todos.